Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde e Equidade da OEALA. Esse que é o nosso espaço para nós dialogarmos sobre saúde, equidade e justiça social. E no episódio de hoje, a gente vai tratar de um tema muito importante para a saúde, que é a interseccionalidade, e a relação dela com as mulheres do SUS, tanto para as usuárias quanto para os trabalhadores do SUS. Então, hoje a gente vai abordar como essas desigualdades estruturais elas afetam essas mulheres e a experiência delas dentro do sistema público de saúde, E isso a gente está falando de raça, classe social e gênero e como vai atender a essa população específica. E para enriquecer essa conversa, nós temos o prazer de receber Jauna Gurdiano de Mendonça, que é assistente social pela CAC ProEx, especialista em gestão do SUS e mestranda no programa de pós-graduação e sustentabilidade na Amazônia, da UFAM. Jauna, seja muito bem-vinda ao PetCast. Muito obrigada, gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma imensa honra sempre que a gente pode dialogar, ainda mais sobre um assunto tão pertinente, tão importante. E pelo acolhimento de vocês, Leonardo e Glenda, muito obrigada também. Espero que essa conversa seja uma conversa muito proveitosa para todos nós. Obrigado. Então, antes de a gente entrar no tema em si, específico para essas mulheres do SUS, é importante a gente falar um pouquinho sobre o que se trata, interseccionalidade, Então esse é um conceito que foi criado ali pela jurista Kimberly Crenshaw. Então ela ajuda a gente a entender como diferentes formas de opressão, como o racismo, o machismo e a desigualdade social, elas se sobrepõem nas populações e aí elas acabam criando essas experiências de exclusão e de vulnerabilidade. E sabemos que cerca de 70% dos usuários do SUS são mulheres e dentro desse grupo existem mulheres negras, indígenas, periféricas, que dependem ainda mais desse sistema, e aí a gente vai tratar da questão da equidade dentro do Sistema Único de Saúde, que atravessa essa população e também vai implicar ali no processo saúde, doença, cuidado. E aí a gente gostaria de começar esse papo falando um pouquinho dos desafios, Então qual que seriam os desafios que as mulheres elas enfrentam na busca desse atendimento, as usuárias enfrentam? Vamos fazer só uma pequena retrospectiva, porque o SUS ele nasce da luta coletiva, O SUS ele marca ali, junto com a Constituição, vem no texto da Constituição, nossa Constituição Cidadã, no final da década de 80, mas ele já tinha sido um produto de muitas lutas coletivas, de movimentos sociais, Então, ele já nasce com essa expectativa muito grande de atingir a população como um todo. Ele vem como um sonho. O SUS ele nasce como um sonho. E realmente até hoje eu sou uma grande entusiasta do SUS, Mas logo na sequência a gente começa a perceber grandes críticas, principalmente com relação ao princípio da universalidade. E o princípio da universalidade, ele preconiza que todos serão atendidos sem nenhum tipo de discriminação. Só que o SUS, eu digo que ele é um bebê que ele começa a ser agredido desde cedo, O SUS é uma criança que passou por violência infantil, Porque logo na década de 90, a gente tem a Contra-Reforma. Então a gente tem os governos liberais, e nós temos uma grande influência pela privatização desse sistema de saúde. Então, os pontos cruciais do SUS, incluindo a universalidade, são pontos que são muito atacados. Então, todo esse tipo de discriminação que a gente verifica dentro do SUS, tanto por parte das trabalhadoras do SUS que sofrem com isso, quanto por parte das mulheres que são atendidas pelo SUS, também são reflexo desse ataque, desse liberalismo aí da década de 90 e que preconiza esse tipo de apartheid, esse tipo de separação social, Porque a sociedade, quanto mais separada ela estiver, atacando os grupos minoritários, Então a gente fica enfraquecido. O SUS, enquanto luta social, enquanto conquista fruto de uma luta social, é uma criança que já nasceu sofrendo grandes pressões e grandes ataques também. E esse tipo de situação que a gente verifica é um desdobramento desses ataques que a gente também verifica até hoje, infelizmente. Muito importante essa fala, Jauna. E quando a gente vai ali para a questão da saúde mental, como que você vê também que essas trabalhadoras e essas usuárias são atravessadas por isso?
Bom, hoje nós temos uma divulgação muito grande do tema saúde mental, né? As mídias sociais é um tema que está bastante em alta também, só que assim, ainda existe todo um estigma em cima da saúde mental. As pessoas ainda têm dificuldade em procurar atendimento, têm dificuldade em se reconhecer enquanto pessoa que precisa. Particularmente eu não vejo a saúde mental, que não deveria, né, a saúde mental não deveria ser um privilégio. Eu acredito que saúde mental realmente deveria ser algo extremamente acessível e eu acredito que todo mundo deveria ter um contato com algum profissional de saúde mental, nem que fosse em algum momento da vida, mesmo que não acreditasse estar precisando, né? Mas assim, como é a saúde de rotina que nós temos no geral. E assim, a gente ainda vê que infelizmente algumas pessoas ainda ficam bastante receosas com relação a procurar esse tipo de atendimento. Ainda existe muita gente que pensa, quem procura psicólogo é gente que enlouqueceu, não é o meu caso, eu não preciso, né? Com relação, já que a gente está falando a respeito de mulheres, e principalmente de mulheres negras, trazendo para a nossa região mulheres indígenas, mulheres pardas, existe também aquela situação de eu sou muito forte, né? Eu vou segurar a barra sozinha e eu não vou precisar disso porque a minha mãe conseguiu segurar a barra sozinha, a minha avó conseguiu segurar a barra sozinha. Então quem sou eu, né? É como se você estivesse assinando um atestado de fraqueza quando você procurasse a saúde mental. Por outro lado, nós temos um sistema muito enfraquecido, um sistema público de saúde mental muito enfraquecido, né? Nós estamos aí com a luta antimanicomial há décadas, também lutando pelo fortalecimento, né, desse tipo de política pública de saúde mental, mas ao mesmo tempo nós vemos sofrendo ataques ininterruptos. Infelizmente, houve um enfraquecimento, né, dessa rede de assistência mental, de saúde mental. E assim, desde 2016 até 2020, isso foi um processo contínuo de desmonte dessas políticas, né? Nós não podemos esquecer, por exemplo, já trazendo para a nossa realidade também, que o Amazonas, principalmente Manaus, foi o epicentro da pandemia do mundo, não é? Então, assim, nós estamos verificando o resultado também desse sofrimento mental dessa população e o sofrimento mental dos trabalhadores de saúde, porque nós passamos por um período que, claro, pegou a todos de surpresa, não é? Existe um adoecimento dessa população, um adoecimento desses profissionais e, assim, infelizmente, em algum momento alguém disse assim, olha gente, a partir de hoje esse é o novo normal, né? Eu não gosto desse termo, eu não acredito que esse é o novo normal, eu acredito que a gente precisa parar para prestar atenção no que aconteceu, porque foi como se simplesmente em algum momento alguém tivesse, né, cortado a edição e tivesse começado do nada, e não é assim que funciona, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Esses tipos de gatilho por conta desse sofrimento mental também, agora eu estou falando principalmente em relação às profissionais de saúde, no caso, às profissionais de saúde, já que o nosso tema é esse, esse gatilho ele vai perdurar durante muito tempo, talvez até o final da vida dessas profissionais, e que tipo de atenção está sendo dado para elas, né? A gente está falando de profissionais que, como a maioria das trabalhadoras brasileiras, assumem dupla, tripla, quádrupla jornada, né? São profissionais que perderam companheiros, são profissionais que perderam pais, mães, são profissionais que perderam filhos, que estiveram ali na linha de frente, dando todo o suporte, e onde que ficou o suporte para elas, né? Ao mesmo tempo, a gente também verifica que boa parte das pessoas que procuram os serviços de saúde mental da população, a população que procura, também passou por esse mesmo tipo de sofrimento. Só que assim, nós não vimos, né, o fortalecimento desses atendimentos. Nós entendemos que a rede pública de saúde é uma rede que está completamente sobrecarregada, que a gente está vendo uma explosão de atendimentos da rede particular, né?
Não estou aqui criticando nenhum profissional de forma alguma, mas eu acredito que toda a população deveria ter o direito de ter esse tipo de atendimento, né? E assim, a gente vê os atendimentos particulares, os números explodindo, né? As pessoas, querendo ou não, lucrando com isso. A rede pública de saúde mental enfraquecida. E assim, isso é uma bola de neve, em pleno verão amazônico. Isso é uma bola de neve e vai crescer. Não adianta a gente fingir que não aconteceu, né? Não adianta a gente fingir que não existe um surto, né? Um aumento no número de adoecimento dessa população no geral, tanto das trabalhadoras quanto das pessoas que procuram atendimento. E em algum momento isso vai resultar em aspectos negativos. Na verdade, isso já resulta, né? Porque a gente tem também um aumento considerável, por exemplo, do afastamento de trabalhadoras em decorrência, né, de agravamento da saúde mental e da população em geral. Isso tem sido algo que tem sido muito recorrente também, né? As pessoas hoje em dia, até por conta da divulgação, quando elas conseguem o atendimento de alguma forma, elas entendem que aquilo dali vai significar ou elas se afastam do que está adoecendo, ou elas podem desenvolver patologias muito mais graves. Então eu acredito que esse é um tema bastante importante para a gente prestar atenção, principalmente como profissionais de saúde, né? E verificar o que nós, enquanto universidade, também conseguimos oferecer para a melhoria dessa situação. Já aproveitando o gancho, como que você vê essa questão da violência e do assédio, né, nesses ambientes, tanto por parte das trabalhadoras quanto pelos usuários do Sistema Único de Saúde? Bom, a violência contra as mulheres, infelizmente, é uma realidade, né, que a gente precisa enfrentar. E aí, como a exemplo do que eu estava conversando a respeito da saúde mental, não adianta a gente fingir que a violência contra a mulher não existe, não é? Nós estamos dentro de um país que tem as suas bases patriarcais e que tem bases escravocratas também. Então, assim, nós vamos ter as junções de violências contra essas mulheres. Quanto mais a gente aprofunda o tema, mais violência a gente descobre. No geral, a população feminina do nosso país já é um alvo diário de inúmeras situações que podem, inclusive, retirar a vida dessas mulheres, infelizmente, né? A gente verifica isso aí tanto nos atlas, nos índices de violência que a gente pode pesquisar, quanto nos próprios noticiários. Infelizmente, também no nosso cotidiano, a gente acaba conhecendo ou sabendo alguma mulher que foi vítima de violência. E aí, quando a gente fala a respeito das profissionais do SUS, elas não estão imunes também à violência institucional, né? Nós temos aí vários relatos também de assédios, tanto assédios sexuais quanto assédios morais em cima dessa população também. E nós entendemos que o SUS, querendo ou não, ele acaba refletindo também como é que a estrutura da sociedade está montada. Porque quem é que dirige, quem é que toma de conta das unidades de saúde? Quem é que toma de conta dos equipamentos de saúde? Em geral são os homens. Em geral são homens brancos, héteros, cis, né? Então, assim, é claro que a gente não vai esperar representatividade, né, na conduta desses profissionais para com as mulheres. Assim, não estou mais uma vez acusando ninguém, eu estou fazendo assim um apanhado geral do que a gente pesquisa e do que a gente verifica, né? E assim como as outras trabalhadoras do país, as mulheres que trabalham no SUS também estão aí com a sua jornada tripla, quádrupla, né, de trabalho. Muitas dessas mulheres, além de serem o sustento da casa, de serem o sustento dessa família, são mulheres que às vezes pegam os idosos da família para tomarem de conta, né? São as mulheres que ali, por estarem trabalhando de alguma forma fixa, recebendo seu dinheiro fixo também, são mulheres que vão ser a base financeira daquela família. Então, muitas vezes, essas mulheres, mesmo quando elas sofrem algum tipo de assédio moral, algum tipo de assédio sexual, existe todo um medo que elas sentem ao denunciar.
porque aonde está o aparato para acolher a denúncia dessas mulheres sem que elas sofram sanções, né? Quando a gente trabalha sob o aspecto da empatia, por exemplo, eu me colocando no lugar de uma trabalhadora do SUS, tendo filhos para sustentar e tendo todas as responsabilidades, carregando as responsabilidades nas costas, né, como a maioria das mulheres brasileiras, a gente não se sente amparada em fazer essas denúncias, né, com medo de sofrer algum tipo de sanção, algum tipo de afastamento, não é? É uma violência que se reflete também tanto fora quanto dentro do SUS. E com relação à violência que as usuárias, as mulheres que procuram o atendimento do Sistema Único de Saúde, tem o aspecto também muito firme e muito relacionado não apenas ao gênero, né, mas a questão da discriminação racial mesmo. E eu gosto de trazer esse tipo de conversa pra gente sobre o aspecto também das mulheres indígenas, né? Aqui no nosso estado, a maior parte da nossa população é formada de mulheres indígenas e mulheres negras. E a gente sabe que existem mitos que datam desde a época da escravidão, mitos escravocratas que ainda perseguem essa população. Nós temos, por exemplo, o mito que vem desde essa época de que mulheres negras sentem menos dor. E isso é um absurdo. É incrível como ainda existem profissionais que agem acreditando nesse tipo de situação. Então essas mulheres, elas vão passar principalmente pela violência obstétrica, né? Que os dados são muito alarmantes. Também a gente tem aí mais que o dobro de denúncias para mulheres negras denunciando esse tipo de fato, né? Mulheres que não recebem anestesia ou recebem uma dose menor de anestesia, que são destratadas no momento do parto. O número de mulheres negras que morrem na hora do parto ou pós o parto é muito maior do que o número de mulheres brancas. O número de crianças negras que morrem ao nascer também é um número muito maior se a gente levar em consideração a crianças brancas, né? E assim, a população negra em geral, ela não tem algo voltado para elas em específico, porque nós sabemos que existem doenças que a população negra tem de forma diferenciada da população branca, né? A gente tem aí, por exemplo, a anemia falciforme, a gente tem os índices de pressão alta, por exemplo. Muitas das mulheres negras que morrem durante o período, né, de gestação é em decorrência da pressão alta. Então, assim, essas mulheres negras estão realizando, tanto as mulheres negras quanto indígenas, estão realizando as 6 consultas preconizadas pelo pré-natal, não é? Essas mulheres estão sendo acompanhadas, estão tomando todos os seus suplementos conforme as suas necessidades, estão fazendo os exames direitinho. A gente leva em consideração também que o número de mulheres negras e indígenas que engravidam mais cedo é muito maior também do que de mulheres brancas. Então aí a gente também tem o fator da questão da idade. Então existe uma série de complexidades, uma série de quesitos que a gente precisa tentar enquanto profissionais para que a gente possa prestar um atendimento de qualidade realmente equitativo, minha amiga Glenda e meu amigo Leonardo, com relação a essa população. E aí eu acho que quando a gente fala justamente dessa parte, né, dos caminhos que a gente pode tomar para alcançar essa equidade, a gente hoje, por exemplo, tem a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, né? Uhum. E ela traz assim vários aspectos que a gente deveria seguir enquanto profissional para melhorar a assistência, né? A gente sabe que vai existir desafios, né, logicamente. Sim. Né? Mas assim, eu queria saber a tua opinião sobre justamente essas soluções, né, que a gente poderia promover a maior equidade para essas mulheres. Bom, como tu disseste, existe essa política, né, de atenção à saúde da mulher, e nós também temos a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra também. Mas assim, as políticas são maravilhosas, a nossa Constituição é maravilhosa, o nosso SUS é lindo, mas a implementação delas em sua totalidade ainda é um grande desafio. Eu estava verificando ontem, por exemplo, um artigo que diz que essa política de atenção à saúde da população negra,
ela só foi implementada em sua totalidade em 30% dos municípios, né? Então, quando a gente escuta, assim, por exemplo, o discurso de ainda faltam alguns municípios para a gente alcançar, a gente está falando de 70% dos municípios, né? E aí, como é que a gente consegue fazer isso, gente? Por exemplo, essa política de atenção à saúde da população negra, ela foi criada em 2009, não é? Em 2009. Então, assim, se a gente não fiscaliza, se a gente não luta, se a gente não se une no coletivo para correr atrás mesmo de que elas sejam implementadas, muito dificilmente serão, porque a gente sabe que a base da nossa sociedade é uma base machista e é uma base patriarcal. E é uma base também escravocrata, infelizmente. Então, assim, como a gente estava falando, as pessoas que detêm o poder, elas não vão se preocupar com isso. Essas iniciativas precisam partir, né, da gente, enquanto população. Porque nós, enquanto profissionais do SUS, muitas das vezes nós também somos os usuários do SUS. Então, assim, nos falta muito essa questão. Outra relação que a gente precisa estabelecer é a de diálogo. Nós precisamos colocar essas conversas em pauta, nós precisamos trazer isso à tona, porque se a gente não comenta, é como se não existisse. É aquela questão do mito da democracia racial que existe no país, né? Quantos de nós não crescemos ouvindo que não existe racismo no Brasil, porque nós somos um país multicultural, e isso é uma balela, e hoje a gente sabe que, né, isso daí foi colocado na nossa cabeça para que a gente parasse de discutir, para que a gente parasse de comentar a respeito disso. Então temos sim que ser inconvenientes, temos sim que incomodar, temos que trazer esse tipo de conversa à tona em todos os espaços onde nós estivermos, tanto enquanto pessoas atendidas pelo SUS, tanto quanto profissionais, tanto quanto acadêmicos, tanto quanto professores, tanto quanto aonde nós estivermos, nós precisamos colocar isso em pauta, precisamos dialogar. E aqui trazendo para o âmbito da universidade, eu estava verificando no país como um todo que esse tipo de assunto é um assunto que, apesar de ter tido um aumento, né, em pesquisa nos últimos anos, ainda é um assunto pouco pesquisado. Então eu puxo também a responsabilidade para a gente, para a nossa produção científica, né, que a gente também chame esses assuntos para o debate, que a gente também coloque nos eventos que a gente faz e que a gente também assuma a nossa parcela de responsabilidade com relação a essa pauta tão importante para a nossa sociedade. Então hoje a gente conversou muito, né, sobre todos esses desafios, a gente conversou sobre como é difícil tanto para quem é usuário do SUS como quem é trabalhador, a gente viu todos os caminhos, a gente viu como a desigualdade de gênero, raça e classe elas vão impactar nessa experiência, né, dessas mulheres. E também a gente viu um pouquinho do caminho que a gente tem que tomar para fazer com que tudo isso corra de uma maneira melhor, né? E aí, então, eu acho que a mensagem final que fica é isso, né? Inclusive, nossa missão aqui do nosso projeto como um todo, do PET, e desse podcast é justamente de debater esses temas e também trabalhar tudo isso, né? Melhorar a qualidade da assistência também por forma da educação, né? Isso, e também para garantir um SUS verdadeiramente universal, equitativo, integral, né, que são os princípios doutrinários desse sistema que é muito completo, muito complexo. E nós precisamos reconhecer essas iniquidades, essas desigualdades e lutar por mudanças estruturais, como você bem disse, Jana. Isso. E aí a gente também gostaria de saber, né, do nosso público que vai assistir a gente, né, se você já enfrentou alguma dessas dificuldades enquanto trabalhadora, enquanto usuária do SUS, né? Então, gostaria que a gente compartilhasse com a gente essa experiência, pode ser nas nossas redes sociais, né, do PET Saúde UEA, ou então aqui, né, no próprio YouTube mesmo do DAI que a gente divulga, e, né, agradecer mais uma vez pelos nossos telespectadores. Jauna, muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco. E aí, assim, a gente vai encerrando por aqui mais um episódio, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo.